of Kinanthropometry. O professor Paulo é PhD, está no nível 4, né, na ISAC, que é o nível máximo, e vai debater aí, então, com o professor Leandro e com os nossos apresentadores sobre a composição corporal de atletas de futebol. E eu sou o professor Milton, vou fazer a mediação, né? Vou ser o mediador aí. Não é a minha área, mas estou louco para aprender bastante sobre isso. Ok? Então vai funcionar assim, ó. O Ian e a Yasmin apresentam, depois se abre, né, para considerações aí do professor Leandro, do professor Paulo, e ficamos no bate-papo. Os alunos, né, os convidados que quiserem fazer perguntas, tem uma mãozinha na barra ali, clica na mãozinha e a gente chama. Eu vou pedir, então, que inicialmente fique só o Ian e a Yasmin com o vídeo ligado, né? E depois, quando entrar o professor Leandro e o professor Paulo, eles ligam o vídeo também. Os demais ficam com o vídeo e o microfone fechado, tá? Por favor. Vamos ver aqui. Quando for falar, aí levanta a mãozinha, pede, abre o vídeo e abre o microfone. Ok? Podemos começar, então, Ian e Yasmin? Show de bola. Obrigado, Milton. Obrigado também, Zé e Paulo, e também minha colega Yasmin. Gente, o papo vai ser bem bacana, tá? Então, aconselho a pegarem um papel, uma caneta, ou no Word mesmo, e fiquem atentos, porque a gente vai apresentar, como o Milton falou. Fiquem atentos, porque a gente vai apresentar. As médias. Visão! Estamos começando, apresentarem as médias dos dados e resultados antropométricos do ano de 2019 do time profissional do Aimoré, durante o Gauchão, além de comparar a composição corporal entre as posições em campo, que diferem, por exemplo, por causa ali da exigência, né, o gasto energético dos atletas. Ou seja, nós vamos mostrar que há uma diferença na composição corporal e no perfil somatotípico desses jogadores e suas respectivas posições. Vocês verão, por exemplo, que o goleiro tem um percentual de gordura mais elevado se comparado a um lateral, que percorre uma distância muito maior durante a partida e até mesmo durante seus treinamentos do que o próprio goleiro. Então, o seu gasto ele acaba sendo, é claro, muito maior e isso vai acarretar aí algumas mudanças a nível tecidual e químico do corpo desses atletas. Buenas! Sou Ian Bertinati, estudante de Educação Física, skatista profissional, e nos últimos anos eu venho me especializando na área da avaliação física, especificamente na antropometria. Alguns colegas também adentraram nesses conhecimentos da avaliação antropométrica e a Yasmin é uma delas. Apresente-se, guria. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Yasmin, eu sou empresária, tenho uma academia de cross-training em São Leopoldo. E desde que eu comecei, sou estudante ainda de educação física, e desde que eu comecei a faculdade, eu lembro que quando eu fiz anatomia, abriu um pouco minha visão, assim, na área, né? E eu sou apaixonada por futebol. Depois que eu fiz as anatomias, eu fui para avaliação, eu fiz avaliação com o Zé, e o Ian foi meu colega. E o Ian me influenciou positivamente para fazer esse curso da ISAC com o Paulo, que foi, para mim, foi o melhor curso que eu fiz até hoje, abriu muito a minha mente. Então, eu consegui, hoje, por exemplo, ter o privilégio de estar aqui porque o curso foi realmente uma chave para nós, assim como a cadeira de avaliação. Fui monitora do Milton também, quero agradecer ao Milton a oportunidade da gente estar aqui hoje. E é isso aí. Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar o nosso bate-papo, tá? A gente vai falar um pouquinho, apresentar esse estudo que eu e o Ian realizamos no Clube da Cidade, e depois a gente vai abrir um espaço para discussão aqui sobre a composição corporal. Durante a nossa apresentação, os professores podem fazer alguns comentários, se quiserem, tá? Fiquem bem à vontade. E no final, a gente vai abrir um momento de perguntas aí para os alunos. Tirarem dúvidas e compartilhar experiências também. O Ia vai colocar aí nosso... Tá feito aí, nosso PowerPoint. Bom, eu e o Ia, a gente teve uns 3 dias em que a gente ficou fazendo avaliações no Aimoré, tá?
que é um time da cidade mesmo, durante o Gauchão, em 2019. E hoje a gente vai trazer um pouquinho desses resultados para vocês. A gente sabe que o futebol, ele é uma modalidade em que ele não tem altos e baixos, né? Ele permanece constante devido à popularidade. Então, a gente, através do nosso contexto social, cultural, a gente já nasce nesse meio. A criança já nasce com uma bola. E o adolescente, ele já vai sendo encaminhado tendo essa vontade futura, né, de ser jogador de futebol, ou pelo menos ser amante, torcedor de futebol. Nós somos já introduzidos nesse meio logo cedo. O futebol, ele é muito interessante se a gente for relacionar com os outros esportes, porque ele não exige um biotipo específico. Até depois a gente vai ver alguns dados antropométricos e a gente teve variáveis bem diferentes, assim, uma da outra. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois. Mas a gente quer ressaltar que esses dados antropométricos, eles são essenciais para o técnico, para o treinador, para o avaliador físico, para uma nutricionista, que tem como papel, através desses dados, nortear tanto um planejamento alimentar, devido à função tática, à posição do atleta, como um planejamento de treino. Então, os dados antropométricos, eles auxiliam muito para a gente saber qual é a déficit desse atleta e no que a gente vai dar seguimento, o treinamento ou a alimentação. É importante sempre a gente seguir o mesmo material, o mesmo protocolo e os mesmos materiais quando a gente faz um acompanhamento com o atleta, porque existem algumas variáveis que elas podem modificar os resultados, tá? Assim como clima, alimentação, às vezes tem um clube um pouquinho inferior aos demais que não tem um suporte nutricional como um clube maior, então tudo isso interfere nos resultados que nós vamos ter sobre a composição corporal dos atletas, tá? Sabe-se que as variações morfológicas, elas ocorrem de indivíduo para indivíduo e entre grupos que sejam submetidos a diferentes tipos de treinamento. Por isso se faz importante o levantamento dessas questões que buscam individualizar o indivíduo. Levando em consideração algumas variáveis, como a categoria, a função tática, posição em campo, a idade, entre outras, o somatotipo, ele é uma soma de aspectos físicos que tem como intuito definir o tipo de corpo do atleta do futebol, aqui no nosso caso, né? Fornece, por exemplo, o atleta de futebol informação importante sobre a performance exigida na posição, porque apresenta padrões de formas e proporções corporais. Desenvolvido algumas gerações já, sofreu como mudança em relação às terminologias e componentes identificados no corpo de cada indivíduo. Hoje, o somatotipo utilizado e desenvolvido por Sheldon apresenta 3 componentes, que são caracterizados, né, são as somas de alguns aspectos físicos do sujeito e caracterizado como a endomorfia, que a gente sabe que é em relação à gordura, a mesomorfia, que é relacionada à musculosidade do indivíduo, e a ectomorfia, que é a linearidade relativa do quão o sujeito é magro, relacionado com a estatura e massa corporal total do sujeito. Contudo, Sheldon, ele realizava essas análises de maneira mais subjetiva. Ele olhava para o indivíduo e, através disso, ele determinava um número que correspondia ao componente avaliado, ao tipo de corpo do sujeito. Depois veio Carter, tornando-se mais objetivo. Carter, ele cria, então, a somatocarta, que depois o Ian vai explicar um pouquinho, logo após que a gente der o resultado dos somatotipos, e ele ressalta que o somatotipo, ele é predominante genético e que um novo conceito vem assumindo também ser um componente fenotípico. Ou seja, o somatotipo, ele é suscetível a mudanças, influências advindas com exemplos do crescimento, do envelhecimento, do exercício ou treinamento, da nutrição do atleta. Então, no nosso caso. Então, Ian, pode prosseguir. Muito bem, obrigado pela bela introdução, Yasmin. Então, este estudo, ele é de caráter quantitativo, creio que explicativo e de campo. A população, ela foi composta por atletas de futebol da categoria profissional, do Clube Esportivo Aimoré de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, totalizando aí uma amostra de 27 atletas com idade entre 19 e 35 anos. A coleta foi realizada em dias de treinamento durante os jogos da Série A do Campeonato Gaúcho de 2019.
Conseguimos contatar e explicar ao clube sobre essa pesquisa através do vice-diretor, que informou os demais membros da diretoria sobre o nosso estudo, bem como para o que ele iria servir. Antes da realização das avaliações e coleta das medidas, os atletas foram reunidos pelo treinador e informados sobre a pesquisa e seus procedimentos. E participaram do estudo aqueles que realmente quiseram e que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, conforme a exigência do Conselho Nacional de Saúde, né, para pesquisas com seres humanos. Como instrumentos para a coleta destes dados, utilizamos ali a balança GTEC Class para a aferição da massa corporal. Verificamos a estatura deles com uma escala de parede e um esquadro de acrílico da marca MedSize, do Paulo Cel. Realizamos a coleta de 5 dobras cutâneas, ou pregas de adiposidade subcutânea, como preferirem, a tricipital, subescapular, suprailíaca, supraespinal e a abdominal, com o adipômetro, ou glicômetro, da Sescorf. Os diâmetros ósseos foram com um paquímetro também da Sescorf e uma fita métrica para aferir a perimetria dos segmentos corporais. E para o registro dos dados antropométricos, utilizamos uma prancheta e uma ficha de registro. Após, claro, a demarcação com uma caneta dermográfica, os pontos de referência anatômicos, coletamos as medidas e depois utilizamos lenços umedecidos para limpar as regiões que demarcamos. Então, o procedimento da coleta, como a Yasmin falou antes, foram 3 dias de coleta, né? Pois a gente teve que avaliá-los antes dos treinos. Então, para otimizar o nosso tempo, a gente fez em esteira. Como assim? A gente fez 2 atletas por vez. Foi controlado todo o ambiente na sala de avaliação e todos os cuidados foram tomados para que não houvessem erros aleatórios. Foram orientados por nós, já na sala da avaliação, que ficassem com a bermuda do treino somente, para facilitar na coleta dessas medidas. A Yasmin fazia o quê? Recepcionava, coletava os seguintes dados: nome, data de nascimento, posição em campo, massa corporal na balança e os 3 diâmetros ósseos, rádio, húmero e fêmur com um paquímetro em duplicata e não de forma consecutiva, a aferição dessa mesma medida, respeitando a realização da triplicata quando houvesse a diferença de 1% em relação aos diâmetros ósseos. Após isso, eles vinham direto para mim, onde eu aferia a estatura deles e depois demarcava os pontos de referência anatômicos com a canetinha dermográfica para coletar, então, as dobras cutâneas e os perímetros. Do mesmo jeito que a Yasmin fez, eu fiz a duplicata e a triplicata caso houvesse uma diferença de 5% nas dobras e 1% nos perímetros. Após essa coleta, limpamos, então, as regiões demarcadas e os outros atletas, então, eram chamados. Seguimos em todos os momentos dessa coleta de dados antropométricos o protocolo internacional da ISAC, no qual eu e a colega Yasmin, como dito anteriormente, fizemos ali o nível 2 e 1, respectivamente, com o professor Paulo Cel. As equações que utilizamos, então, a predição, por exemplo, do percentual de gordura, ela foi feita através da equação de Faulkner, descrita ali logo abaixo. Precisamos, então, para essa equação de 4 dobras cutâneas, daquelas 5 que a gente coletou, que são tricipital, subescapular, suprailíaca e a abdominal. Depois transformamos, é claro, em quilo de massa gorda e subtraímos pela massa corporal total para obter, então, a massa magra em quilos. E depois, que exatamente transforma em percentual. Para estimarmos a massa óssea, utilizamos a equação de Van Dublin. Se eu estiver errado, o Zé e o Paulo me corrijam do nome do cara. Descrita ali logo abaixo também. As medidas de estatura, diâmetros ósseos do punho e do fêmur, né, foram utilizadas nessa equação, tudo transformados em metros. E para predizermos a massa residual dos atletas, utilizamos a equação de Hirsch para homens, que é de 24,1% da massa corporal total do indivíduo. E agora, chamo vocês, um pouquinho, rapidinho aí, participantes, são vários professores, hein? Quanto à massa muscular, gente, alguém aí saberia nos dizer qual equação realizamos ou poderíamos ter realizado?
Alguém? Calma, gente. Um de cada vez, por favor. Bom, acho que o pessoal não encontrou aí o botão de desativar o mudo, então vamos Eles prosseguir. estão com vergonha. Estou com vergonha A lá. equação de Bertinati. Ou da Yasmin, ou do Zé Leandro aí, né? Muito bem. Foi através, então, do somatório de todas as massas anteriores, de gordura, óssea e residual, né? Subtraindo depois pela massa corporal total. O resultado, então, nos dá a estimativa da massa muscular. Vocês viram que é um método simples, né? Por isso que o Zé Leandro brincou aqui com nós um pouquinho de que é a minha equação, mas poderia ser a tua também, se tu, né, conseguisse diferenciar ali logo de cara, como são 4 componentes que a gente quer extrair do corpo do atleta, temos 3 já, o outro fica mais fácil de descobrir. Existem sim equações preditoras de massa muscular, tá? Caso queiram pesquisar, como a de Lee e colaboradores, do ano de 2000. Mas para colocar nesse estudo, a gente precisaria coletar mais algumas medidas e resolvemos optar, então, por este método bem mais simples. Para a análise dos componentes e classificação somatotípica do tipo físico do atleta, dito um pouquinho antes com a Yasmin lá no início, na introdução, a gente utilizou o protocolo sugerido por Heath Carter, onde traz os dados que coletamos nas equações ali, para determinar a endomorfia, a mesomorfia e a ectomorfia, para posteriormente encontrarmos as coordenadas x e y de cada atleta na somatocarta, plotando esses dados então nela e identificando sua posição no gráfico, no caso demonstrado ali do ladinho. Então, como vocês podem ver esse gráfico, quanto mais lá para cima o cara tiver, mais mesomorfo ele é. Quanto mais que para a esquerda e para baixo ele é, ou naqueles quadrantes ali, endomorfo, mais gordinho ele é. Ou quanto mais para a direita e para baixo, nos 2 quadrantes ali em relação à ectomorfia, mais magro o indivíduo é. Então, para utilizarmos ali as medidas nas equações, na endomorfia foram 3 dobras cutâneas, a tricipital, a subescapular e a supraespinhal, né, multiplicada ali por 170,18, dividida pela estatura do indivíduo. Na mesomorfia, utilizamos as medidas de diâmetros ósseos do húmero, fêmur, bem como os perímetros do braço tensionado e da panturrilha máxima e a estatura de cada indivíduo. O perímetro do braço tensionado minimizado pela dobra cutânea do tríceps em centímetros, tá? Tudo em centímetros ali. E a ectomorfia, antes de conseguirmos o resultado efetivo dela mesmo, a gente precisa classificar ela através deste índice ponderal que está dizendo ali, que é igual ali à estatura dividida pela raiz cúbica da massa corporal. E aí, se der maior ou menor e igual a 40,75, segue a equação respectiva ali para determinar este último componente. Se alguém tiver alguma dúvida, depois ali os professores também podem complementar ou até mesmo a gente pode tentar explicar de uma maneira mais didática. Estamos aqui para aprender. Com os 3 componentes do somatotipo agora em mãos, os quais configuram o sujeito tridimensionalmente em x, y e z, transformamos eles em bidimensionais, no caso x e y, para plotarmos esses dados posteriormente, essas coordenadas, né, e obtermos no somatotipograma, que é o gráfico aqui do lado, a sua posição. Para determinarmos a coordenada x, a gente tem que pegar o componente ectomorfo e subtrair pelo endomorfo. Já para a coordenada y, precisamos multiplicar 2 vezes a mesomorfia e subtrair pela soma da endomorfia com a ectomorfia. E após termos todas essas coordenadas de todos os jogadores, conseguimos realizar também a média dessas coordenadas. No caso, o somatotipo do clube e plotá-la no gráfico. Com esta média, claro, a gente pode ter como referência para determinar a posição significativa ou não de cada atleta em relação a ela.
Conseguimos somar também a distância entre os pontos no gráfico através da equação de dispersão do somatotipo, denominada ali embaixo como SDD. Quando eu descubro todas as distâncias desses indivíduos em relação à média geral, eu consigo somá-las e depois dividi-las pelo número, né, de atletas, obtendo assim a média dessas distâncias, no caso, o índice de dispersão do somatotipo, descrito ali como SDI. Então, essas são as médias dos resultados que nós tivemos da composição corporal dos jogadores do Aimoré, e por posição elas estão ali. Eu vou começar pelo menor índice ali de gordura, do percentual de gordura. Vocês podem ver que ficou 11,15 e 11,86, ficou entre laterais e meias. Por quê? O que acontece? Nós sabemos que os laterais e meias, eles têm esses 90 minutos de jogo com constante movimento, né? O lateral tanto auxiliando na parte ofensiva quanto defensiva, e o meia armando essas jogadas de ataque. O que acontece? Eles acabam tendo um percentual de gordura menor porque eles perdem um pouquinho mais de gordura nesse constante movimento. Eu li alguns artigos, pode passar aí para o artigo. Eu li alguns artigos e um que me chamou muita atenção, até para bater com os nossos resultados, foi esse: distância percorrida por jogadoras de futebol de diferentes posições durante uma partida, que eram de meninas aqui do Rio Grande do Sul que estavam jogando o gauchão. E se nós formos analisar o percentual de gordura delas, comparado com a distância total ali percorrida no gráfico, nós vemos que a porcentagem menor de gordura das meias, e elas eram as que mais percorriam. E se tu for analisando, vai indo fazendo lógica um gráfico com o outro, porque depois era de laterais, 21,8, e elas percorriam um pouquinho menos que as meias. Se a gente for ver, o maior percentual de gordura ficou entre as atacantes, e atacantes ali ficaram fazendo em média de 6 quilômetros por jogo. Então, essa distância, pode voltar, essa distância percorrida, ela tem tudo a ver com o nosso percentual de gordura, não sendo uma regra. Eu vou deixar bem claro aqui que tudo que eu vou dar como resultado, e mesmo que a gente tenha estudado outros artigos, tendo base em outros artigos, o futebol não se torna uma regra pelo que a gente trouxe lá no início, que não existe, né, um biotipo específico. O próximo que eu quero falar é sobre a estatura e gordura. A gente vê que a maior estatura ali, 191, 184, ficou entre zagueiros e goleiros. E o maior percentual de gordura também. O que acontece? Os goleiros, eles têm um trabalho muito específico, e eles ficam durante os 90 minutos dentro da área. Eles não têm esse deslocamento, né, quanto os outros que estão no ataque. O goleiro, ele tem mais essa agilidade e essa explosão no sentido de saltos verticais, saltos horizontais, e para a defesa a estatura acaba auxiliando muito. Claro que a gordura não é algo bom, né, que esteja acima, porque essa sobrecarga pode acabar lesionando o goleiro nessas caídas que ele tem durante o jogo. O zagueiro já tem que afastar essas bolas aéreas, então a estatura também auxilia muito nessa variável. Mas trazendo de novo, que não é uma regra, eu trouxe um exemplo de um goleiro que é o Jorge Campos, jogou no México, disputou 3 Copas do Mundo, e na década de 90 ele se destacou muito, até pela sua estatura. Ele tinha 1,68. Então a gente consegue ver que o futebol prevalece muito a habilidade, né, da pessoa, não somente a variável exigida. Pode passar para... Ah, não, pode deixar aí. Em relação à massa muscular agora, tá? Olhando ali, massa muscular também ficou em zagueiros e goleiros predominando. Lembrando que o zagueiro, ele faz um trabalho de força muito mais do que os demais, porque ele precisa ter força no momento de marcação. Então, a massa muscular, ela predomina ali. A gente sabe que quanto maior a robustez do indivíduo, maior a capacidade dele adquirir massa muscular. O Paulo, ele tá aqui. Depois eu quero que ele complemente um pouquinho e sane algumas dúvidas em relação a esse assunto, sobre o índice de robustez, índice de músculo ósseo do atleta, até porque esses 2 índices são indicadores de desempenho esportivo, tá? Essa média em porcentagem das 4 massas corporais, a superior foi massa muscular em 48%, residual em 24%, óssea em 16% e 12% de gordura. Essa foi a média de massas corporais que nós obtivemos pelos jogadores do Aimoré.
E só para frisar, elas foram arredondadas um pouquinho, né? Como vocês viram antes, muscular, se eu não me engano, ali, ó, foi 47,4, mas a gente arredondou e o sistema arredondou para mais um pouquinho ali. Obrigado, Yasmin. Então, do mesmo modo que a gente determina, né, a composição corporal média de cada posição em campo, trouxemos também a do somatotipo. A média do componente endomorfo foi de 2,8, do componente mesomorfo foi de 5,3 e do componente ectomorfo foi de 2,1. Em consonância com esses dados da composição corporal, a gente pode identificar, pelo somatotipo, de forma proporcional, uma musculosidade maior nos zagueiros, volantes e goleiros, quando comparado aos demais, que apresentam funções diferentes em campo. Do mesmo jeito, o componente endomorfo, sendo menor naqueles onde as distâncias percorridas em campo são maiores que as dos demais do time, como são as funções dos dois laterais. Em relação daí à ectomorfia, podemos identificar que os laterais e atacantes apresentam uma linearidade relativa maior que os demais em campo, o que nos mostra, claro, que são proporcionalmente mais magros que os demais. Entretanto, com todas essas diferenças, a classificação dos mesmos é praticamente a mesma. São mesomorfos endomórficos, sendo somente os atacantes com uma leve diferença, classificados como mesomorfos equilibrados. Para quem não entendeu ou não entende muito bem, né, ou não sabe como ocorre essa classificação, eu vou explicar um pouquinho. Ela é feita da seguinte forma: componente de maior valor ou magnitude apresentado, nesse caso a mesomorfia, é colocado à frente por primeiro, e o segundo componente na sequência, como um adjetivo. A maioria, então, como podem ver, teve como segundo componente a endomorfia, classificando-os como mesomorfos endomórficos. Agora, quando dois componentes diferem um valor menor do que 0,5, que foi o caso ali dos atacantes, entre endomorfia e ectomorfia, há um equilíbrio desses componentes, classificando-os então como mesomorfos equilibrados. Aqui então temos a somatocarta geral, né, contendo todos os atletas. Notem como temos algumas exceções ali, ó. Até ressaltando o que a gente falou antes, né, é uma regra, tá? Então, eles estão até mesmo fugindo do gráfico, e estão bem dispersos uns dos outros, tá? E, como dito anteriormente, com todas as coordenadas dos jogadores, conseguimos obter aí, olha só, as médias de x e y e plotá-las na somatocarta, no gráfico. Então, a média geral do x foi de menos 0,68 e a do y de 5,75, mostrando-nos a posição gráfica e bidimensional do somatotipo médio do clube. Trouxemos também os resultados das médias das coordenadas por posição em campo. Deste modo, conseguimos identificar onde que cada posição na somatocarta se encontra e as distâncias entre elas e em relação à média, se são significativas ou não. E, claro, realizamos a distância de dispersão de cada posição em relação à média geral. Vemos ali, ó, que os zagueiros e os laterais apresentam distâncias maiores do que 2, indicando aí uma distância significativa se comparada à média dos atletas, enquanto os demais estão ali mais próximos da média. Com essas distâncias, a gente consegue ainda fazer a média delas, indicando-nos ali o índice de dispersão do somatotipo, o SDI, que foi de 1,6. Bom, esses foram os resultados que nós encontramos na composição corporal e somatotipo dos atletas do Aimoré.
E agora a gente quer abrir um espaço para os profissionais da área de fisiologia, o Zé Leandro, antropometria, o Paulo, fazerem um debate, trazer alguma coisa que acharam interessante do trabalho. Então, fiquem bem à vontade. E depois a gente, caso vocês queiram que a gente volte a algum slide, a gente volta bem tranquilo. E depois a gente abre para a galera tirar algumas dúvidas também. E aí? Quem começa? Vai lá, Pode ser eu Leandro. que sou mais Sim, por velho? aí. Pode começar Pode por ser eu ti, que sou Zé. mais velho, Paulo? Não, mais anos de experiência, Leandro. Mais anos de experiência. Tá. Então, é o seguinte, eu vou começar primeiro parabenizando o Ian e a Yasmin, né? Pela apresentação, pelo trabalho, pela dedicação que tiveram, né? Pela análise que fizeram do Aimoré, né? Da composição corporal do Aimoré e tal. Muito bom, excelente, tá? E outra, em segundo lugar, gostaria de dizer que é um prazer poder estar aqui nesse debate, esse bate-papo com vocês, com o Ian, que foi meu monitor, com a Yasmin, que foi minha aluna, o Milton, meu colega de mais de 40 anos. Não dá para falar o tempo, porque a gente começa a falar a idade, mas é mais ou menos isso. O Paulo, que é o nosso mestre nível 4 da Isaac, né? Talvez, eu acho que o único brasileiro com nível 4, não sei essa história, depois ele fala para nós. Então é um prazer estar aqui nessa roda de bate-papo, e vou comentar primeiro assim, em cima do que os dois fizeram nessa análise. Primeiro, a escolha da metodologia para se fazer uma avaliação de composição corporal. Somatotipo já é diferente, é uma única. Agora, a composição corporal, a gente tem 500 modos de fazer avaliação de percentual de gordura e de massa magra, e analisar essa área. Então, em primeiro lugar, a escolha do método. Tá? Eu sempre que me surgia alguém me perguntar assim, professor, o que eu faço para fazer a avaliação da porcentagem de gordura do meu grupo de tal situação? O que eu dizia? Em primeiro lugar, começava a fazer perguntas para o cara. O que tu tem? Tu consegue dissecar o sujeito e pesar a gordura dele? O cara dizia, não dá. Aí partia para a segunda, tu tem como fazer uma pletismografia de deslocamento de ar do sujeito? Não tem, para ver a densidade corporal. Tu tem como fazer hidrodensitometria? Também não. Tu tem como fazer um DEXA? Não dá. Tu tem como fazer uma bioimpedância com um equipamento que não traga nenhum erro, porque muitas vezes a bioimpedância, se tu não tiver o devido preparo para fazer a tua análise, tu faz tudo errado, dá erro. Tu faz uma análise, sai dali, toma um copo d'água e volta a fazer a análise, te dá a tua composição corporal totalmente diferente. Então, se tu não tiver isso tudo, o que tu vai fazer? Tu vai fazer dobra cutânea no cara, que é a coisa mais barata, né? Aí tu vai me dizer, mas professor, não tem muito erro ao analisar a dobra cutânea? Tem um monte de erro. Tá? Em primeiro lugar, pela técnica de medida, tem que saber medir muito bem, tá? Segundo lugar, é uma análise duplamente indireta, né? E toda análise que é indireta já tem erro, duplamente indireta tem muito mais erro, tá? Mas aí o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar dessa forma. Então, a utilização, eu vou analisar em cima da escolha do método do Ian e da Yasmin. Eles utilizaram uma estratégia
que ela é utilizada desde a década de 70. Eu aprendi medida albacutânea em 76 e o Guimarães e o De Rose já usavam essa técnica, essa estratégia aí. Inclusive o De Rose deu um nome para essa estratégia do De Rose, que usava essas 4 equações, três na verdade, né? Porque a quarta cada um inventa a sua, para estabelecer os 4 componentes, né? E aí vem as críticas, mas o Faulkner é uma é uma variação da forma do Juras, que usava 6 dobras e que fez com nadadores. Aí vem todas aquelas críticas em cima da técnica. Nós não temos que criticar a técnica, nós temos que ver se eu tenho valores de referência em cima daquela técnica. O que eu quero dizer com isso? Não me interessa a equação que eu vou usar, desde que eu tenha valor de referência. Por exemplo, nos resultados deles. Tá? Goleiros deu 12%. Qual é o valor de referência de percentual de gordura para goleiro? 11%. Ah, mas como é que tu sabe que é 11%? Eu sei que é 11% porque eu fiquei 40 anos medindo do Albacutani usando esta equação aí, exatamente esta equação, para milhares e milhares de jogadores de futebol que eu analisei durante a minha vida toda. Então, o que mais me vale é que 11% é um ponto de corte para jogador de futebol, tá? Certo? É um ponto de corte. Ah, mas poderia ser 10,5? Poderia, tá? Mas poderia, eu arriscaria assim, de 9 a 11. Aí, mas como é que tu como é que tu determinou isso? Bom, determinei isso medindo, né? Analisando todas as avaliações que fiz a vida toda. Mas o que é importante? Aí a pergunta vem, eu posso usar Pollock, professor? Pode. Para jogador de futebol, pode. Desde que tu tenha um valor de referência para Pollock. Entendeu? Se tu não tiver valor de referência para o Pollock, fica ruim tu usar Pollock. Eu já vi professores e preparadores físicos usando Pollock para jogador de futebol. Aí eu pego o jogador de futebol com 2% de gordura. Aí eu pergunto para o Paulo, existe gente com 2% de gordura? Não sei. Talvez lá na Etiópia, sei lá onde, pode encontrar que há um indivíduo extremamente subnutrido com 2% de gordura. Mas não existe um jogador de futebol que tenha 2, 3% de gordura. Tá? Então, eu já descartaria o Pollock. Eu gosto do Faulkner, não porque o Faulkner me dá menos erro, não, ele me dá tanto erro quanto qualquer outro. Mas ele me dá valores mais reais e eu tenho valor de referência para olhar ele com melhores olhos, entendeu? Então, ali, por exemplo, vamos pegar aqui os laterais do Ian e a Yasmin. Deu média 11,15, tá? Eu sei que 11, se eu for dissecar esses laterais, provavelmente, né, anatomicamente, provavelmente eles não vão ter 11% de gordura. Não sei quanto é que eles vão ter. Mas eu sei que 11,15, dado pelo Pollock, pelo Faulkner, aliás, pela equação do Faulkner, me dá que a média, que está na média dos jogadores de futebol, entendeu? E eu também sei que aqueles laterais, se eles forem analisados daqui a 2, 3 meses, lá na final do Campeonato Gaúcho, onde eles já treinaram mais, já jogaram mais, e eles baixarem para 10,5, eu sei que eles perderam gordura. Eu não preciso saber se aquilo é 10,5 ou não é. Eu só sei que eles de 11,15 para 10,5 eles perderam, né? E se eles foram para 12, eles engordaram. É isso que eu tenho que saber, se eles emagreceram ou se eles engordaram. Se aquilo era 11 ou não era, se era 10 ou não era, para mim não faz muita diferença, né? Porque a diferença, para saber se exatamente o sujeito tem 10% de gordura ou 11, só dissecando, cara. Não tem como fazer, diferente. Então a gente vai por esses métodos indiretos, ou os duplamente indiretos, e que são mais fáceis de analisar. Imagina a facilidade que é medir 4 dobras no cara, botar numa planilha de Excel e em 2 segundos tem
o resultado, é muito mais fácil do que tu pesar o cara dentro d'água 6 vezes e fazer uma média, tirar os maiores, ver o menor resultado, vai dar erro, o cara não consegue botar o nariz dentro d'água. Ah, mas tu pode fazer a pletismografia, aí tu tem $40.000 para pagar uma cabine de pletismografia, deslocamento. Não tem, tu tem não sei quanto para pagar um Dextra, não tem. Então as 4 dobras, esse método aí está excelente. Eu tenho a referência para ele, tá? Certo? Eu só queria dizer que estão todos um pouquinho mais acima da porcentagem ideal, mas tudo bem. Outra coisa que eu queria dizer, aquele negócio de a gente dizer que goleiro e zagueiro, eu vou discordar do Ian e da Yasmin, tá? Da gente dizer que zagueiro e goleiro tem que estar um pouquinho mais elevado, não podemos deixar o nosso goleiro estar um pouquinho mais elevado. E eu vou dizer outra coisa para vocês, 100% dos goleiros e os treinadores de goleiro gostam de admitir isso. Eu não admito isso. O goleiro, para mim, não tem que estar mais gordo que os outros. Ele tem que ter agilidade, ele não tem que ter peso, né? Para ter agilidade, ele tem que ter mais massa muscular em relação à gordura dele. Então, eu não admito mais na modernidade, né, nesse momento, que goleiro seja tenha mais gordura que os outros jogadores, as outras posições. Então, é uma briga constante minha, era, né, porque agora, a partir de janeiro, não estou mais trabalhando com futebol, era uma briga em todas as categorias, inclusive com os treinadores de goleiro de todas as categorias que eu avaliava, que eles, pois é, meu filho, mas tu pode ter um pouquinho, mas não pode. Goleiro não pode ser mais gordo que os outros, tá? Mas isso é uma coisa cultural, tá? Eu que sou mais antigo, eu sei de onde vem isso, tá? É uma coisa Claro. cultural. Outra porque o treinamento é diferente, eu sei que o treinamento é diferente, mas olha só, gastar energia e perder gordura é uma coisa que os treinamentos que os goleiros fazem, eles gastar energia e perder gordura, né? Eles têm que saber se cuidar um pouquinho. E eu tive goleiros no profissional com 9%, 10%, 10,5%, abaixo de 11, tá? Eu consegui muitos goleiros abaixo de 11, tá? E goleiros bons, com bom desempenho. Então não precisa o goleiro ter mais gordura do que os outros, tá? E dentro claro que eu falo acima de 11 ou acima de 12, eu tenho que ressaltar bem que é dentro da equação do Faulkner, tá? Quando eu uso para calcular a percentual de gordura pelo Faulkner. Se eu usar qualquer outra equação, eu não posso usar esse valor de referência. Pelo amor de Deus, não vamos imaginar. Daqui a pouco sai alguém me medindo, usando Pollock, ou usando D'Artagnan, ou usando não sei quem, e me usar os meus valores de referência que eu uso para o Faulkner. Não pode usar. Cada um tem que criar o seu valor de referência. Porque a honestidade no negócio, ou a correção no uso do percentual de gordura está na referência e não no método em si. O método pode ter o erro que ele tiver. Se eu tiver boas referências, tá ótimo, tá? Então, muito cuidado. Não fazer que nem uma vez eu recebi um relatório de um jogador que veio de uma equipe do Rio de Janeiro, o cara me mandou uma planilha e ele usava as duas equações, usava Faulkner e usava Pollock. Então o cara tinha 15% em Faulkner e tinha 8% em Pollock. Aí ele fazia uma média. Tá? 15 mais 8 dá 23, dividido por 2 dá 11,5. Beleza. O cara conseguia fazer 3 erros ao mesmo tempo. Ele usava uma que de um jeito, outra do outro jeito, e somava as duas e dividia por 2. Ele misturava 2 erros e dividia por 2. Então, ele aumentava o erro dele. Não pode. É aquele negócio da fidelidade da técnica que eu sempre digo. Tu usa um, olha só para aquele um. Tá?
É a fidelidade, tem que ser fiel, tu só olha para um lado, não pode olhar para o outro. Se tu olhar para o outro, tu já olha, aí, mas aquele lá deu diferente, né? Aquele lá tá diferente desse. Então, é o que eu queria ressaltar bastante, assim, fidelidade com a técnica que tu vai usar, certo? Eu uso Faulkner, sempre usei, beleza, com todos os possíveis erros que possa ter. O importante para mim, que eu quero ressaltar sempre, é o valor de referência que eu utilizo, que é aquele 11, 12%, 10,5%, que é aqueles valores que tem que estar no jogador de futebol, tá? Se está muito acima dos seus 11 já, eu começo a encher o saco dele, tá? E eu sei que está gordo, tá? Agora, se aquilo é 11 ou não é, não me interessa. Interessa que a técnica que eu usei me dá essa referência, tá? Então eu queria deixar bem claro isso, assim, para daqui a pouco, assim, a gente pode pensar, mas qual é a melhor? Então, não tem melhor, não tem pior. O melhor é ter bastante referência sobre aquela que tu está usando, tá? Eu acho que inicialmente era isso. Eu acho que vou deixar para o Paulo falar, senão eu falo a manhã toda aqui. Vai lá, Paulo. Então tá, muito bom ouvir o Leandro falar aí também, essas histórias de anos de experiência são muito ricas, né, para todos nós. Muito obrigado, Ian e Yasmin, excelente trabalho, né? Foram muito cuidadosos com a apresentação e vocês aprenderam muito bem os cálculos, todos muito bem organizados. Eu fiquei cuidando para ver se não faltava um número, se não tinha algum deslize ali, então realmente vocês souberam interpretar até mesmo muito bem o somatotipo, que a gente tem muito erro na literatura, nos livros nacionais, erro de tradução. Então muita gente, muitos profissionais aprendem a classificação verbal do somatotipo de forma errônea. Então vocês captaram muito bem isso e é um grande orgulho, assim, depois de ter sido professor de vocês, de ter ensinado uma técnica para vocês, de ver vocês aplicando isso com tanta paixão, né, num esporte que vocês gostam bastante. A Yasmin comentou aí que é apaixonada por futebol e usando a antropometria. Isso é muito bonito, então, de ver. Eu queria só fazer uma pergunta rápida para vocês, se esse estudo ele tem algum propósito ou se simplesmente vocês tiveram a chance de medir os atletas de futebol do Aimoré e assim aconteceu, ou se foi um propósito vinculado a Unicinos. Não, na verdade, tivemos a chance, né, brilhou ali a oportunidade de ter essa vivência prática, né, de avaliar a composição corporal e também porque a gente é um pouco inquieto. Já buscamos, né, nos especializar antes mesmo de nos formar, então, pô, estamos gastando dinheiro, por que a gente não vai também já aplicar e aprimorar nossos conhecimentos, né? E aí a Yasmin tinha essa porta, né? A gente só foi lá, abriu uma maçaneta e caímos no clube do Aimoré. Perfeito. Isso aí. Ideal, sugestão minha que vocês escrevessem isso em documento, né? Transformassem num documento, não necessariamente tem que ser uma publicação, mas um documento, um registro, né? Que vocês fizeram de fato um estudo descritivo, traçaram um perfil antropométrico. E olhem como a antropometria é uma área muito rica. Existem várias formas de traçar esse perfil antropométrico, bem como o Leandro ali dele, vocês poderiam ter transitado por 5 componentes, escolheram a estratégia de Rose de 4 componentes, por ser uma estratégia muito utilizada no futebol durante anos e anos, tá? Mas tem várias formas de fazer isso. Então, isso torna essa área da antropometria, que é uma área simples, barata, mas que exige muita técnica, uma área ao mesmo tempo muito rica. Eu tenho algumas perguntinhas, tá? Eu sei que a ideia aqui não é avaliar o trabalho, mas às vezes a gente pode também sugerir algumas considerações que podem ser importantes. Eu senti falta de visualizar os DP, os desvios padrão ali das diferentes posições, isso é só um detalhe, mas que faz a gente enxergar às vezes a variabilidade, como o Leandro falou ali, aquele que tem... Lá, quando eu avaliava, aquele que tinha 12 já tinha excesso. Será que algum deles ali não tem mais, né? De 12, realmente a gente poderia fazer um diagnóstico um pouco mais individual. Acho que isso faz total sentido, já que são poucos atletas, na ordem ali de 27, né? Dá para colocar valor de desvio padrão e até mesmo valor de mínimo e máximo que a gente consegue identificar
melhor. O uso da equação de Faulkner, ok, nada de errado, nada de certo também, é uma equação e desde que tu tenha pontos de corte que foram desenvolvidos através daquela equação, e assim foi no cenário do futebol, né, Leandro? Durante muitos anos, tu consegue comparar, e não importa se eles têm 38 ou 40 quilos de músculo, desde que tu consiga obter um número e comparar aquele número com os mesmos cálculos que geram aquele número, né? Digamos que um tipo de erro sistemático. Isso faz total sentido em antropometria. Agora, o percentual de gordura é algo extremamente cultural, né? A gente sabe disso, algo extremamente popular, as pessoas querem muito saber o percentual de gordura, e no meio do futebol se tornou algo muito popular. Na minha experiência, no meu curso de doutorado, eu avaliei os mais jovens, né, atletas de futebol, e quando eles viam que eu estava com o plicômetro na mão, eles perguntavam se eu ia tirar o percentual deles, e eu até brincava, percentual do quê? E eles não sabiam muito bem do que se tratava, mas sim, é o percentual, Eles não podiam ter mais de 12, Leandro. Então, isso se criou, né, ao longo do tempo, porque os cálculos utilizados foram sempre os mesmos, então se criou um determinado ponto de corte. Agora, existe um ingrediente muito importante que vocês não mostraram aqui, que é a essência de qualquer cálculo de percentual de gordura e que evita, muitas vezes, essas comparações. Ah, mas usou Pollock, mas eu usei Faulkner, não dá para comparar. Mas tu usou Withers, que seria uma outra opção para o futebol também. A equação de Withers para australianos tinha na amostra atletas de futebol, bom, mas são australianos, mas enfim, não temos equações para brasileiros, infelizmente, e com 7 dobras cutâneas. E existe um ingrediente em comum a todas essas equações que facilita muito as comparações entre diferentes profissionais. Qual seria esse ingrediente, Ian e Yasmin? O ingrediente que tu bota dentro da equação. Eu não estou conseguindo identificar agora. Tu tem dados brutos dentro de uma equação que são os ingredientes que vão ser transformados num valor, digamos que mais embalado, industrializado, que é o percentual de gordura. Que ingredientes são esses? Soma de? Das dobras. Isso facilita tudo, Das né? dobras. Sim. Então, a gente pode trabalhar com pontos de corte a partir da soma das dobras cutâneas de 4, pode ser de 5, pode ser de 6, pode ser de 7, pode ser de todas, de 2, pode ter vários exemplos para isso, e isso independe da equação. Então, cada vez mais em antropometria, a gente acaba optando pelos dados brutos, mas entendendo que há essa necessidade de trabalhar com percentual por ser algo mais popular, mais embalado, né? Já faz anos e anos que a gente vem trabalhando com percentual de gordura. Então, eu queria muito ter olhado ali o valor da soma das dobras cutâneas, e seria uma ideia interessante, porque vocês conseguem comparar com diversos outros estudos que usaram outras equações, por exemplo. Né? Afinal, a gente vai complementar, Paulo. Oi. A gente vai complementar e mandamos aí, para quem quiser depois. Isso. Perfeito. E um outro detalhe, se vocês forem escrever um documento sobre esse estudo, que está muito bem elaborado, tá? E é colocar o erro técnico de vocês como avaliadores. Então, isso é bastante importante. O erro técnico da Yasmin para medição dos diâmetros, né? Calculado sobre 20 jogadores de futebol, isso já traz uma credibilidade científica incrível. E o erro técnico do Ian para as dobras cutâneas, para a soma daquelas dobras cutâneas da equação de Faulkner, estão obtido pelas dobras. Então, isso traz uma credibilidade bem importante aí para o estudo de vocês, se vocês forem realmente escrever ele, documentar. Tranquilo? Tranquilo. Perfeito, Paulo. Muito obrigado, cara. Eu não sei se é uma percepção minha, até o Leandro pode ajudar, mas esses jogadores, o somatotipo, ele tá bem compatível com o somatotipo de jogadores de futebol, mas numericamente o componente de mesomorfia, alguns ali têm mesomorfia
bem elevada, então me parece que os jogadores estão ficando mais fortes, né, Leandro? A média do jogador de futebol somatotipo é 2,52. Ele está com um pouquinho acima, da 5,3, né? E o endo mais elevado um pouquinho, tá 2,8, né? E a gente E enxerga isso em campo, né? 2,52 futebol, tá? Perfeito. Média mundial, assim, tá? O perfil físico dos jogadores de futebol de hoje, né, é diferente, eles são um pouco mais fortes do que aqueles que... Não, mas não é uma média de hoje, isso aí não é, ele tá um pouquinho mais elevado, os zagueiros dele, principalmente, né? Os zagueiros do time deles tá mais elevado mesmo. Isso é uma coisa, eu acho que meio casual, assim, sabe? Se baixar a endomorfia para 1 e a ectomorfia para 1, deixar nos mais baixos níveis com aquele meso de 6 ali, seria compatível a um ginasta, praticamente. Então, Seria, sim, observações sim, a gente começa a fazer são interessantes. Bom, somatotipo, de fato, ele caracteriza a amostra, tá? Assim como vocês bem fizeram com as outras informações. O que eu tenho muita curiosidade em antropometria e curiosidade no esporte, principalmente porque a gente tem um baixo acesso à avaliação de esportistas, tá? É explorar muito índices antropométricos. É saber, por exemplo, qual a relação que eles têm de tecido adiposo para massa muscular, né? O índice adiposo muscular diz o quanto tu tem em quilos de tecido adiposo, de gordura, para cada quilo de músculo. E a maioria dos atletas aí de esportes de endurance, por exemplo, tem um pouco menos do que 300 gramas de tecido adiposo para cada quilo de músculo. Então, dá para trabalhar e gerar pontos de corte em relação a essas proporções. Também em relação ao índice músculo-ósseo, que é a quantidade de músculo, né, que cada atleta tem para cada quilo de osso. A gente sabe que quanto maior é o índice músculo-ósseo, com mais potência tu consegue deslocar o teu corpo assim no espaço. Então, a antropometria, ela nos traz essas riquezas. Como eu falei, vocês poderiam ter transitado por diversas informações e optaram justo por aqueles cálculos e as informações que são as mais populares mesmo, as que mais frequentemente foram utilizadas aí ao longo dos anos no nosso cenário aí do futebol. Um parênteses, Paulo. Oi. Um parênteses, né? Eu até pensei em colocar esses índices, aí eu fui lá para realizar o índice músculo-ósseo, só que não foi compatível pelo método que a gente utilizou. Apresentou um índice muito baixo, e aí eu quis deixar de lado esse índice músculo-ósseo. Ok. Bom, vocês precisariam... claro que a gente sempre, para ter informações mais ricas, a gente paga um preço, né? Que é uma avaliação mais demorada, enfim, vocês precisariam de outros equipamentos, vocês precisariam medir grandes diâmetros para cálculo de massa óssea, por exemplo. Então, vocês fizeram aquilo que é o trivial para ser feito no futebol, que não exige muito tempo. Imagina, 4 componentes, na verdade, vocês conseguiram ali utilizando 4 dobras cutâneas, 2 pequenos diâmetros, uma medida básica de estatura, tá? E massa corporal para a equação de massa residual, vocês conseguiram dividir esse corpo em 4 componentes. Não é um método, é uma estratégia que mistura alguns métodos químico, né, e também tecidual, mas é uma estratégia que foi desenvolvida pelo De Rose, pelo Guimarães, há anos atrás, e que foi hiperutilizada ao longo do tempo. E a partir dessa estratégia, se geraram aí pontos de corte para vocês fazerem comparações. Então, acho que vocês estão de parabéns, tá? Achei muito bom aí o estudo, a explanação de vocês, e é muito bonito ver vocês aplicando realmente a antropometria. É muito bom ver o Leandro falando dos seus anos de experiência aí no Grêmio, e a gente acaba sempre aprendendo com essas histórias aí, esses relatos aí são muito importantes. Eu tenho, eu acho também muito bacana isso que eles fizeram. Existe sempre, eu também sempre fiquei pensando em algumas viagens que a gente poderia fazer com vários dados, principalmente categorias de base, né? Juvenil,
infantil, escolinha, 12, 13 anos, analisar crescimento, comparar o índice de crescimento com dobra cutânea. É interessante analisar. Tu pega os guris da escolinha com 12 anos, magrinhos, com uma dobra de tríceps elevada, tu entendeu? Uhum. Aí tu vê assim, é porque ele não maturou nada ainda. Mas eu não tenho essa evidência, eu sempre fiquei pensando, mas eu tenho que fazer isso aí uma hora, qualquer hora eu tenho que fazer essa viagem aí. Pegar as dobras cutâneas deles, fazer uma relação entre as dobras cutâneas de diferentes locais e o índice de crescimento deles, o índice de Tanner, com até o próprio, as medidas de membros inferiores, com tronco cefálico, né? Fazer uma comparação, são viagens que pode fazer que são incríveis e que são muitas e que a gente não faz. Eu, por exemplo, não tenho tempo para fazer e também não ganho muito para fazer isso também, né? Então, mas são viagens que essa gurizada podia fazer, né? Sim, avaliação da distância para o pico de velocidade de crescimento, a partir da medida Isso, do tronco cefálico de membros isso. inferiores. Com isso, tu pode predizer a estatura adulta, né, com uma margem de erro bem interessante. Sim, Então, a gente faz muito com tão pouco, né? é, Antropometria, equipamentos tão simples. E os maiores centros de treinamento a nível mundial, tá? Por mais que eles tenham, Leandro, a plethysmografia, que é um equipamento caríssimo, né? Um body pod, que te dá uma informação só, que é a densidade sim, corporal. sim, Ah, mas calcula o percentual de gordura, sim, mas a partir da densidade corporal pela equação de Siri, então ele te dá sim, uma equação. Por mais que eles tenham DEXA, enfim, por mais que eles tenham escaneamento de fotografia 3D, eles não abrem mão para utilizar no esporte com atletas de elite a antropometria. Por quê? Porque é um método que traz mais informações. Então, sim. claro que para medir, né, com excelência, a gente tem que ter habilidade técnica, os equipamentos não medem por nós, né, então isso faz da antropometria uma verdadeira arte. E eu acho que era isso que eu tinha para falar. Vocês estão aí de parabéns. Se tiverem alguns comentários, algumas perguntas para fazer, eu e o Leandro aí a gente está à disposição. Eu só queria complementar mais uma experiência que eu tive já tá dentro dessa área aí, já que tem bastante gente ouvindo. Uma das coisas que eu era completamente avesso, né? Era a respeito quando se falava em índice de massa corporal, né? Então sempre vinha aquele aluno para mim na aula, professor, tem uma forma na internet aqui que eu vi, que o cara bota o peso, bota a estatura do cara e dá o IMC, é uma coisa nova aí. Eu digo, em primeiro lugar, isso é uma coisa nova, isso é uma coisa de 1800 e alguma coisa, criado pelo Quetelet, que é o pai da cineantropometria, né? Mas eu não gostava do IMC para ninguém. Aí, o que eu fui fazer? Eu fui Leopoldo e avaliar uma escola, a escola Parque do Trabalhador, não sei, o pessoal de São Leopoldo deve conhecer. Sagrado Coração de Jesus, né? Não, Sagrada Conceição já foi outra escola. Ah, já A foi do Parque outro. do Trabalhador, eu fui avaliar e peguei dobras cutâneas das crianças, de todas as crianças da escola, peguei massa corporal, peguei estatura, peguei perímetros, peguei diâmetros, tá? E aí pintou um TCC e eu digo, mas eu tenho uma curiosidade, vamos comparar o IMC com as dobras cutâneas dessas crianças. Não vai dar nada, tu vai ver só que IMC não serve para mais nada, é uma coisa que temos que largar, sabe aquele negócio? A minha hipótese era essa. Tchê, deu correlação 0,90 e pico em todas as dobras cutâneas, individualmente, e em soma de dobras cutâneas, mais ainda. Então, minha gente, outra coisa muito simples para usar com criança, tu pode usar IMC. Claro que tu tem que excluir aquele caso especial, né? Eu fui, por exemplo, no colégio lá no Etc., avaliar as crianças lá, e tinha uma guria de 12 anos que a brincadeira dela era carregar duas colegas nas costas por dentro do ginásio, né? Ela era grande, forte. Essa aí não dá para usar IMC, porque ela tem um IMC de
de mórbido, obesidade mórbida, e ela não é, ela é só forte, entendeu? Então, o IMC também é uma ferramenta muito boa para se usar, principalmente eu não sei, com adultos talvez tenha a mesma correlação, eu não fiz ainda isso. A correlação ela já tende a ser fraca, na ordem de 0,56. Mas essas crianças deu correlação tudo acima, por cada dobra cutânea deu 0,8, acima de 0,8, quer dizer, então tu não tendo outra coisa, né, Paulo? Olha aqui, é aquilo que eu digo, tu não tem como dissecar o cara, tu não tem como fazer mergulhar o cara num tanque com água, tu não tem a petromografia, e mesmo tu não tem... dissecasse ia ter erro. Sim, dependendo do tempo que tu levasse para dissecar, mas aí se eu tiver peso e estatura, já estou usando alguma coisa interessante, quer dizer, eu não consigo comprar um adipômetro, faz peso e estatura, faz IMC mesmo. Eu era contra, não sou mais. Agora tu tem que ter o olho clínico, tu tem que saber olhar que aquele cara que tem um IMC de 30 e pico, de repente ele não é gordo, pode não ser gordo, entendeu? Então a gente tem que saber usar as ferramentas, por mais simples que sejam, usar. Agora, tem que ter um olho clínico, tu tem que saber olhar o que tu mediu, tem que saber olhar o que tu fez. Tá? E não simplesmente medir, botar numa gaveta e dar tchau para o negócio e nunca mais ver. Tem que tomar uma decisão em cima disso. Né? Aquela pergunta que tu fez, o que vocês fizeram com esses dados? Vocês entregaram lá para o preparador físico para ele ter a resposta dos atletas dele, para ele pegar aquele que tem o valor mais alto e dar uma chegada no cara, né? Então tem que avaliar, é muito bonito, muito bacana, dar números bonitos, dar gráficos maravilhosos. Agora tu não adianta tu pegar isso e botar numa gaveta, tu tem que tomar a decisão em cima disso. Nem que seja para dizer assim, pô, tu tá ótimo, tu tá bem, né? Certo? Ou então, que tá muito mal. A grande essência da antropometria é a tomada de decisão, né? Então, não basta medir por medir, se não serve para uma tomada de decisão. Agora, é interessante que a gente só consegue tomar uma decisão segura, de forma confiável, se a gente constrói bem os dados, né? E aí entra a parte da medição que envolve a habilidade técnica que vocês têm. Então, acho que vocês construíram dados aí riquíssimos sobre atletas, que não é todo mundo que consegue medir esses atletas, desenvolveram aí um perfil antropométrico descritivo, tá? Vocês podem documentar isso, eu acho que vale bastante a pena. Gostei que exploraram bastante somatotipo, eu acho que o Ian gosta muito de somatotipo, e até o índice de dispersão ali, que é pouco explorado também, muito difícil, né? Se faz a análise mais bidimensional do somatotipo. Então, vocês estão aí de parabéns. Bem bacana mesmo, gostei bastante. Muito obrigado aos dois incríveis profissionais aí da área. Eu só quero ressaltar algumas coisinhas que vocês nos falaram. Antes de mais nada, agradecer por todos esses conhecimentos passados agora para a gente. A gente vai, com certeza, levar em consideração tudo isso que foi falado. E, claro, Paulo, vamos, com certeza, aí publicar esse estudo. A gente tem essa ideia aí de levar adiante, sim. E sobre o desvio padrão, ele existe, tá? A gente só não colocou aí, peço desculpas. Mas a quem quiser depois esses dados, a gente vai mandar as tabelas com os desvios padrões embaixo das médias e tudo mais, tá? Cara, a ideia não era avaliar, assim, o trabalho, né? Mas a gente acaba avaliando, existe esse viés. Mas o primeiro dado que eu olho é o desvio padrão. E como eu não achei, eu senti bastante falta mesmo. Não, perfeito. Que bom que tu falou, porque eu também, talvez eu ia esquecer de falar que ele existe, e quem quisesse depois aí, né, obter esses dados, a gente tem o maior prazer de passar por e-mail. Na verdade, o desvio padrão é o que diz tudo, né? É o que diz tudo. Só para você ter uma noção, o desvio padrão do... Dá noção da dispersão da tua amostra. O desvio padrão do percentual de gordura ele foi 2,12, se eu não me engano. De 12,2. Da média, no caso. Quando a amostra é pequena, assim, menor que 30, dá para explorar valor mínimo e máximo também. Também. É verdade. E isso, Zé, tu falou, também tu comentou, né, sobre o que a gente acha dos goleiros. Não, a gente concorda contigo, acho que a gente não se expressou só da forma correta.
Eu não estou dizendo que tu tá errado, que tu fez errado. Claro. Eu tô dizendo que tu mostrou um dado. Sim, isso aí, a gente só quis fotografia do teu mostrar, dado né? não é culpa tua. Isso aí. A gente só que até a Yasmin comentou ali, né, que pode ser uma variável nessa de gordura para goleiros prejudicial, né? A sobrecarga ela acaba interferindo. E até um dos artigos que eu estudei, ele era sobre pesagem hidrostática. A gente não tem esse suporte, né? Mas esse ele era. E por incrível que pareça, em todas as posições, os menores percentuais de gorduras, por incrível que pareça, foi dos goleiros e atacantes. Foi o menor percentual que teve nesse que era pesagem hidrostática. Que foi dos atletas da região sul do Brasil, era 27 atletas. Claro, eu não trabalho com futebol, né? E existe aquela história, tu tem que conhecer o como tu faz, né? A técnica, mas tu tem que conhecer muito do esporte também. E na minha hipótese, tá? Na minha hipótese, eu esperava que goleiros e atacantes tivessem um pouco mais. Então, para mim, não foi uma surpresa, como foi para o Leandro, que já avaliava, né, durante anos e que não encontrava esse tipo de resultado. Não é isso, Paulo. Eu não quis dizer que eu não encontrava. Eu encontro isso, tá? Eu encontro a maioria dos meus goleiros da categoria de base, eles têm mais do que esse 11 que eu Mas não se espero. dá satisfeito deles terem Só mais. que não me dou satisfeito, é claro. Eu não quero que goleiro tenha mais. Uhum. Tá? E os melhores goleiros que eu trabalhei no profissional até hoje, todos eles tinham menos do que 11. Tá? Então isso não significa ter mais e ser melhor goleiro. Então, se os meus melhores goleiros tinham menos do que 11, tecnicamente, tudo bem. Então o goleiro pode ter menos do que 11, e eu acho que isso é positivo para ele. Tá? Não é uma coisa de eu encontrar. Não, meus goleiros da base lá, a minha briga com os treinadores de goleiro era sempre essa. Eu Não encontrava existe. isso com 13. E eles me diziam, não, mas goleiro pode. Não, goleiro não pode. Sou Leandro, Oi. eu queria trazer uma experiência aí. A minha área não é essa, entendo muito pouco do assunto, né? Mas eu venho da ginástica artística e o Paulo fez uma referência, né? Eu vejo o goleiro muito mais para o lado do ginasta do que do jogador de rugby. Então, agilidade é fundamental, velocidade de reação para ele. Ele tem que ter essa agilidade para executar as defesas. Então, se ele for isso aí, ele não tem que. A defesa da gordura para antigamente era o seguinte: o goleiro cai muito, então a gordura protege ele da queda. Pô, aí é piada, né? Meu filho. Eu era obrigado a ouvir isso, mano. Mas não é isso aí mesmo? Pô! Eu ouvi isso até um determinado ponto da minha vida. Depois eu comecei a dizer, não, pera um pouquinho, né? Não é bem assim. Leandro, eu tenho uma outra pergunta para ti. Você quer responder? Isso eu já questionei o Ian, né? Eu não tive a oportunidade de falar com a Yasmin. Mas tu falou que os dados deles estão um pouco acima, né? Sim. Do percentual da média, por exemplo, da tua experiência, né? De trabalhar num clube que mantém um departamento de futebol funcionando o ano inteiro, né? E aí eu perguntei para o Ian se a questão do Aimoré, de ele montar a equipe 2 meses antes do Campeonato Gaúcho e trabalhar aquele período e depois do final do Campeonato Gaúcho dispensa a equipe. Tá? Então, esse tipo de jogador... Eu botei no mudo ali. Esse tipo de jogador seria um jogador que não está tão bem preparado ou tão bem cuidado em termos, né, de alimentação, de preparação física, e por isso ele apresentaria um percentual acima, e também se é uma tendência atual de diminuir o percentual de gordura do jogador de futebol. Não. O Milton tem vários problemas. O futebol ele é o bom desempenho do futebol. Eu sempre digo assim, ela é uma engrenagem, né? Uma roda de engrenagem que tem vários dentes, né? Então, no momento que tu para
desempenho 100%, tu tem que ter todos os dentes da engrenagem funcionando, tá? Agora, se tu quebrar um dente, a engrenagem ainda funciona. Ah, tu quebra 2 dentes, a engrenagem ainda vai funcionar meio capenga. Agora, tu quebra 3 ou mais dentes, ferrou, tá? Então, eu não posso cobrar, né, do Aimoré, que é uma fotografia, né, que eles fizeram, na verdade, né? Eles fizeram uma foto de um momento do campeonato. Exato. Onde eles mediram os jogadores. Outra coisa, eu preciso, assim, para o negócio funcionar 100%, eu tenho que ter condições muito favoráveis para isso. E os clubes do interior, eles não têm como fazer isso. Eles não têm controle nutricional, eles não sabem o que o jogador se alimenta depois que ele sai do treino, né? Ele não sabe aquilo que a gente diz no futebol. Ele não sabe qual é que foi o terceiro turno de treino dele. Que o terceiro turno é que estraga tudo. Ele treina de manhã, treina de tarde. E o terceiro turno acaba com tudo que ele fez no dia inteiro. Então a gente não sabe. A gente não sabe, não tem condições de saber o que o cara fez no terceiro turno. Eu não moro com o cara, entendeu? Então, às vezes dá mais alto por causa disso. Então, como eles é uma fotografia, uma amostra pequena, entendeu? É uma equipe, é um grupo. Claro que pode dar aquele valor elevado ali e tal, um pouco elevado, não tá? Já vi jogadores com valores muito mais elevados que esse. Mas assim, é muito difícil tu ter esse controle de tudo. Nem todo nível de profissionalismo funciona da maneira mais perfeita. Nos grandes clubes também, quer dizer bem claro isso. Isso não é uma coisa assim porque eu estou falando do Aimoré. Não estou falando do Aimoré. O Aimoré está dentro do valor de todos eles, está dentro do padrão de todos eles. Tá? E grandes clubes a gente tem problema também, tá? Individuais, né? 2, 3, que não conseguem chegar, que aumentam a nossa média, entendeu? Se eu vou olhar ali, eu tenho vários com 10% e aqueles 2, 3 com 13, 14, que me aumenta a minha média. Aí eu vou olhar para o desvio padrão, como o desvio padrão vai dar lá em cima, entendeu? Então, sempre vai ter problema, não adianta, tu não vai conseguir uma equipe ideal com todo mundo abaixo de 11. Não tem, não existe. Se alguém disser que existe, está mentindo. Nesta técnica, tá? Utilizando essa estratégia, pelo amor de Deus, não me confundo, tá? Mas é isso. Nós temos o Samuel querendo fazer uma pergunta. Pode ativar o microfone, Samuel. E o vídeo aí A Yasmin também. Opa. Só um pouquinho aí, só um pouquinho. Samuel, só um momentinho, tá, meu velho? Tá. Yasmin, eu acho que tá tentando reconectar. Então, gente, esse foi o nosso bate-papo aí com esses dois profissionais. Claro, vamos continuar agora, porém, abrindo o espaço para vocês, né, participantes, até mesmo esses professores que querem complementar com mais alguma experiência na área. Então, vocês aí que têm alguma dúvida, ou que têm também experiências na área da antropometria, ou fisiologia, do futebol aí, queiram contribuir de alguma maneira, fiquem à vontade. Só levantem a mão aí, um por vez, e vamos começar com o Samuel. Beleza, Samuel? Beleza. Eu gostaria também de parabenizar, eu gostei bastante do estudo de vocês. É uma área que, no curso de Educação Física, eu gostei bastante de fazer a cadeira de avaliação com o José Leandro. Um tema que eu me interesso. Claro, eu não trabalho com atletas, nem lido muito com a área, eu faço mais algumas avaliações para alguns alunos, assim, na academia, mas eu tenho bastante a minha experiência pessoal, assim. Eu sou um cara que sou bastante longilíneo, eu diria, e o meu esporte mãe, eu diria que é a musculação. E para transformar o meu corpo ao longo do tempo,
eu tive que lidar com diferentes profissionais da área, com a questão da nutrição, o professor de educação física. É um aglomerado de coisas que me fez evoluir ao longo do tempo. Então, para vocês terem uma ideia, eu com 15 anos tinha 53 quilos e 1,75 m. Então, hoje em dia, eu consegui aumentar de 20, 25 quilos o peso que eu tinha lá na minha adolescência. Foi uma mudança de biotipo. Eu saí da questão da ectomorfia e fui em direção à mesomorfia. Isso, claro, olhando as avaliações feitas pela minha nutricionista. E eu gostaria de pedir, assim, mais para o José Leandro, que tem muita experiência com a questão dos atletas. Ele até falou ali da questão do terceiro turno. Como os jogadores profissionais eles lidam com a quantidade de comida nos diferentes tipos de biotipo. Porque como eu, por exemplo, sou um cara mais longilíneo, eu preciso de uma energia maior para manter meu peso. Hoje em dia, eu entendo que a quantidade de comida para manter o meu peso, ela é alta em relação, por exemplo, a outras pessoas e em relação aos meus alunos de experiências pessoais. Como eu disse, eu não tenho uma experiência na questão do meio dos atletas de futebol ou qualquer outro esporte, né? O que eu relato é o meu caso pessoal. E também a questão da bioimpedância no futebol foi uma coisa que eu não tive muito na cadeira de avaliação. A gente ficou mais na questão da medida das dobras cutâneas. Esse método, ele pode ser válido também para os atletas? Basicamente, eu acho que era isso. Vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo final aqui. Tá? Pela bioimpedância. A bioimpedância é um sistema de avaliação de vários componentes corporais que é utilizado. Tá? Existem aparelhos bem modernos agora, nos apresentaram um semestre passado, que eu tive uma curta experiência com ele, tá? Porque é muito caro, né? Ele custava em torno de 70, 80 mil, um aparelho daqueles, da Seca, tá? E me pareceu interessante, tá? De utilizar. A minha experiência é muito curta com ele, tá? Mas teria que fazer, em primeiro lugar, a bioimpedância, a gente tem que preparar o atleta, preparar o sujeito para fazer a avaliação. Tá? Ele não pode tomar cafezinho durante 12 horas antes, ele não pode tomar bebida alcoólica 48 horas antes, ele tem que evacuar 30 minutos antes, se for mulher, não pode estar em período menstrual, tem vários itens que tu tem que preparar para usar a bioimpedância. Então, já meio que complica aí, né? Mas tudo bem, é válido, é aquilo que eu disse. Se tu conseguir controlar todas as variáveis intervenientes e criar valores de referência, ótimo, perfeito, pode usar qualquer um, tá? Agora, quanto à alimentação que ele falou ali, né, da alimentação, eu gostaria de dizer que eu falei antes, o futebol, ou qualquer esporte, né, eu estou falando do futebol porque é a minha experiência, o futebol ele é uma engrenagem com vários dentes, um desses dentes é a nutrição, tá? E eu não tenho capacidade para falar sobre nutrição, quer dizer, eu gostaria que a nutrição fosse uma coisa que cabe a nutricionista. Inclusive, critico muito os meus alunos que, quando eles vão trabalhar lá nas academias deles, eu já vi muitos professores, colegas nossos, trabalhando em academia e prescrevendo alimentação, ou prescrevendo suplementação para os seus alunos, né? Eu até critico, toma um pozinho aqui, toma não sei o quê, e proteína, e whey protein, e aminoácido, carboidrato, eu fico até me deitando. Cara, nós não somos nutricionistas, eu acho que quem tem que
quem teria que responder sobre a nutrição, sobre a alimentação dele é o nutricionista. E eu não me sinto capacitado para isso. Tá? Mas e outra coisa, o treinamento, o desenvolvimento dele, do tempo lá que ele falou, é um desenvolvimento, primeiro, o crescimento dele e o treinamento que ele fez, né? Provavelmente tenha desenvolvido ele, mudou ele de ecto para meso. É isso, Paulo, quer complementar alguma coisa? Não, essa mudança, esses 20 quilos aí, né, eles são decorrentes de treinamento e muito pelo crescimento dele, com certeza, né, não só da musculação, assim, eu quero dizer. E sobre a bioimpedância, nós temos o grande problema da área da bioimpedância é que existem diversas bioimpedâncias, cada uma funciona de uma maneira diferente, mas a grande essência, o grande princípio da bioimpedância é a corrente elétrica. E a bioimpedância é um equipamento que foi desenvolvido para avaliação da água corporal, então ela consegue estimar componentes de interesse, como massa magra e gordura, a partir da água corporal. Só que a bioimpedância ela não estima a gordura. A bioimpedância ela estima a massa livre de gordura, e o que sobra é a gordura, é um processo diferente. Geralmente, quem trabalha com esportes não gosta muito do uso da bioimpedância, porque ela tende, em esportistas, por exemplo, vamos pegar esses esportistas que desidratam para fins de competição, a bioimpedância, ela mostra que eles engordaram. Ela mostra que eles perderam massa muscular. Então, tudo depende do propósito, tá? Tudo depende do propósito. Se tu vai utilizar a bioimpedância para caracterizar uma amostra, é aquele número e tu caracterizou. Agora, se tu vai utilizar para fazer uma comparação ao longo do tempo, justamente por exigir esse preparo que o Leandro comentou, ela vem carregada de erros do tipo aleatórios, aqueles erros que a gente quer ficar livre, a gente quer trabalhar com erro sistemático. A bioimpedância ela vem carregada de erros aleatórios. Então tem que ter um cuidado, ela pode estar mostrando mudanças que não são reais ou vice-versa. O que pode acontecer com a antropometria quando tu não tem técnica. Agora, a grande vantagem da antropometria é que a gente consegue controlar esses erros aleatórios pela nossa habilidade técnica. Já com a bioimpedância, por mais que tu siga à risca o protocolo, olha só, eu imagino que todos nós aqui, nós iniciamos esse bate-papo num estado de hidratação e nós já estamos em outro, né? Então, essas mudanças hídricas, elas são muito difíceis de serem controladas, ao ponto de tu controlar igualmente entre uma avaliação e uma reavaliação. Então, querendo ou não, sempre vai vir carregado de erros aleatórios, os resultados que tu encontra por bioimpedância. Mas é um método, depende do propósito que tu tem. Se é para caracterização de amostra, muito melhor do que para comparação ao longo do tempo. Eu utilizei bioimpedância muitas vezes para ver porcentagem de líquido e para analisar a desidratação dos atletas. Por exemplo, um dia depois de uma partida, ele chega para treinar. A primeira coisa que ele fazia era fazer bioimpedância. Claro, sem exigir que ele só via porcentagem de líquido no sujeito. Claro, abaixo de um determinado nível, orientava a ingesta de líquido. Hoje a gente usa um teste de urina, que é o Combor, para ver a densidade da urina e tal. Aí analisa a densidade e já vê se está desidratado. Mas numa época eu usei a bioimpedância para fazer isso só. E aí, assim, ó, vamos pensar se o interesse da bioimpedância é estimar percentual de gordura, se o interesse do uso da bioimpedância é o percentual de gordura, vamos relembrar uma tradicional equação de bioimpedância e que variáveis preditoras tem naquela equação. Massa corporal, estatura, sexo, idade, nível de atividade física. E aí o princípio da corrente elétrica é a sexta parte de um resultado. Quando a gente pensa numa equação que estima a gordura corporal a partir de dobras cutâneas, o que nós temos de variáveis? Aquilo que a gente mede. Dobras cutâneas.
Se a soma de dobras cutâneas é alta, o percentual de gordura vai ser mais alto. Se a soma de dobras cutâneas é baixa, o percentual de gordura vai ser mais baixo. E o princípio de ação da bioimpedância ou da corrente elétrica, a essência do método, é a sexta parte de um resultado. O que eu quero dizer com isso? Pega duas bioimpedâncias simples, coloca duas pessoas, essas de balança pode ser, coloca duas pessoas de mesma estatura e de massa corporal diferentes, independente da composição corporal. Aquele que tem mais massa corporal, ele vai ter maior percentual de gordura. Aí tu bota uma mochila naquele que tem menos massa corporal para equiparar a massa dos dois. Eles têm a mesma estatura, os percentuais vão se aproximar. Tá? E aí a gente vê uma essência de proporção entre massa e estatura. Voltando ao assunto do índice de massa corporal, tem várias bioimpedâncias que são carregadas com base no índice de massa corporal. E tá tudo bem, o índice de massa corporal é um preditor de gordura. Melhor em algumas populações, pior em outras. O fato é que as pessoas usam bioimpedância sem conhecer as equações, porque são pouquíssimos os fabricantes que informam sobre as equações que estão empregadas ali naquela máquina. Aí, quando o pessoal conhece a antropometria, eles se assustam. Por quê? Porque tem Jackson, Pollock, Faulkner, Juhas, Slaughter, Cat, McArdle, Withers, Sinning, Haley, tem uma série de autores. Poxa, e agora, qual é a melhor equação? Qual que eu uso? É aquela pergunta que vale 1 milhão, porque eu não posso te dizer a melhor equação é essa. Depende de critérios, depende do propósito, depende do que tu quer fazer com esse resultado também. Então, as pessoas se apavoram porque conhecem sobre a existência de várias equações. E aí usam a bioimpedância como se ela gerasse um resultado em virtude da corrente elétrica, mas não. A bioimpedância ela tem equações de regressão, diversas equações que carregam especificidade de amostras de um estudo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Sim, é exatamente isso. Então a gente acaba caindo assim, naquilo que eu falei bem no início da minha fala. Tu não tem isso, tu não tem aquilo, tu tem dobra cutânea, tu tá muito bem servido, meu filho. Tá? O importante é o critério teu. E analisar, saber olhar o dado, saber olhar o resultado. Tu não pode ser cego para olhar o resultado. Tem que ver e analisar depois, tal. Então tu tem que saber fazer, saber que tem algum erro, tu tem que saber que tu tá vendo um dado que pode te dando um valor diferente daquilo que pode na real ser, mas tu tem que confiar na tua referência. Como a gente tem referência, nesse caso do futebol, eu tenho referência. Isso eu me garanto, tu entendeu? Se eu tiver a referência, para mim é o que mais importa. Se eu usasse Juhas ou Pollock, por exemplo, 7 dobras, e eu tivesse um valor de referência para futebol, beleza, eu utilizaria o Pollock, não tem problema nenhum. Eu uso o Pollock, por exemplo, para pessoas não atletas, mulheres de preferência, né? Mulheres e não atletas em geral. Eu uso Pollock sem problema nenhum. Eu tenho alguns valores de referência, também criados com inúmeros resultados que eu obtive em cima de Pollock, para não atleta. Masculino e feminino, diferentes faixas etárias. Tá? Então, o importante é a referência. O resto... E a bioimpedância é justamente aquilo que tu falou. Eu faço bioimpedância, eu saio dali, tomo um copo d'água e volto para a balancinha, ela vai me dar um resultado completamente diferente. Entendeu? Então, não me serve. A mim não me serve. Eu não vou gastar dinheiro com isso. Tá? Então, vamos pro simples. A vida é simples, na verdade. Mais alguma pergunta aí de alguém? Vocês estão... Alguém está curioso aí? Milton, eu sei que está se coçando. Não, está tudo tranquilo. Eu acho que foi muito esclarecedor, né, as falas do Paulo e do Zé Leandro. Eu acho que experiência não falta aí nessa dupla, né? E não sei se alguém mais tem alguma pergunta para lançar. Nós estamos chegando aí no
meio que no limite do nosso tempo, né? Então, enquanto ninguém levanta a mãozinha e pergunta, eu vou parabenizar o Ian e a Yasmin pelo belo trabalho. Fantástico a gente saber que tem alunos nossos, né, da educação física que estão buscando, né, entrar para esse lance da pesquisa. A gente sabe que a pesquisa na educação física é muito difícil, que trabalhar em clube é complicado. O Zé Leandro sabe disso, né? É complicado isso. É bastante complicado, e quando a gente tem menos condições também fica mais ainda. Então isso valoriza o trabalho do Ian e da Yasmin, né? Fantástico, estava perfeita aí a apresentação. Sr. Paulo, foi um prazer. Prazer foi meu. Nesse bate-papo gostoso aí sobre futebol. Futebol é uma coisa que quase todo mundo gosta, né, de falar e de palpitar, né? E a gente faz muito isso lá, né, Zé Leandro? Então, também agradecer a presença do professor José Leandro. A gente faz muito lá palpitar, né, dar pitaco e... O que mais tem é palpite. Então ficou assim, ó, ficou bem claro, né, o quanto é importante também ter o controle, né, de algumas variáveis aí na questão do treinamento, né? Ó, tem alguém aqui querendo falar, o Igor. Já te passo a palavra, Igor. Mas o quanto é importante, né, controlar as variáveis para o treinamento, né, para que tu possa obter um resultado esperado, né? E a variação do percentual de gordura é determinante, né? A gente sabe disso. O Zé Leandro falou dos exemplos ali que sai para fora da curva, né? E que o quanto é difícil trabalhar com esses, né? Igor, por favor. O Luiz quer falar também. Vamos chamar o Luizão. O Luizão entrou na corrida aí, vamos lá. Deixa o Igor falar antes, que eu vou liberando para o Luiz ali, que eu acho que tem que ser uma configuração aqui do Teams mesmo. Pode falar, Igor. Então, primeiramente, agradecer aí o Ian e a Yasmin pela oportunidade que eles deram para nós de ter conhecimentos novos. Alguns aqui presentes, como eu, não fizeram ainda a cadeira de avaliação, então são conhecimentos novos que eu fico feliz em ter e me dá mais vontade e motivação de fazer a cadeira de avaliação. Eu gostaria de fazer uma pergunta voltada assim, um pouco mais para o Paulo e para o Zé, porque eu tive muito contato com diversos clubes do interior, onde é meio que impregnado desde a base até o profissional, aquela medida de tem que estar abaixo dos 12%. E muitas vezes a gente pega adolescentes, colegas de equipe, ou até mesmo no profissional, em clubes de interior, jogadores que jogam um semestre sim, um semestre não, ou adolescentes que não têm uma alimentação rotineira. E muitas vezes a solução encontrada pelos profissionais para tentar colocar aquele jogador, atleta ou indivíduo dentro dos 12% é pegar e fazer alguns treinamentos muito excessivos com eles para tentar baixar o percentual de gordura. Então, eu gostaria de saber de vocês o que deveria ser feito quando a gente pega algum indivíduo com um percentual muito alto e tem meio que uma meta, uma média assim que a gente tem que colocar ele dentro. O que é mais adequado de se fazer, se é uma conjuntura de fatores ou se é isso que eles fazem. O que vocês, como profissionais e com um bom embasamento teórico e mais específico disso, aconselhariam para nós, futuros profissionais? Eu vou falar de um esquema metodológico, tá, para julgar se de fato esses valores estão mais elevados ou mais baixos do que a média dos jogadores, e aí depois o Leandro continua, então, sobre a parte mais específica e prática nesse contexto. A gente trabalha muito com Z-Score, tá? O Z-Score, Igor, é o seguinte, é a média do percentual de gordura daqueles jogadores, tá? Daquele grupo, sendo levada em consideração, e o desvio padrão também.
Então, digamos que o Ian é um jogador de futebol e tu quer saber se o percentual de gordura dele está acima da média ou abaixo da média, tá? Então, tu vai fazer o seguinte, tu vai estimar o percentual de gordura do Ian e tu vai diminuir da média dos jogadores e dividir pelo desvio padrão, tá? Isso vai dar um resultado. Se esse resultado estiver entre -1 e 1, quer dizer que o Ian tem percentual de gordura similar à média, estatisticamente. Então, não dá para dizer que se o ponto de corte é 12%, que aquele cara que tem 12,4% está acima da média. Vai depender do desvio padrão daqueles jogadores, vai depender do desvio padrão que existe em torno daquela média dos 12%. A não ser que todos os jogadores tivessem 12% e o desvio padrão fosse 0. Então, o tratamento por Z-score, ele é justo, ele acaba te mostrando que aqueles que estão entre -1 e 1 desvio padrão em torno da média são semelhantes à média. Então, sempre tem que ter esse cuidado, é muito importante. Bom, eu falo, eu concordo com o Paulo, tá? Não é uma coisa que não é um número simplesmente, né, estanque, né? Ele fala muito bem, o Z é um indicativo interessante, né? Mas a pergunta dele, uma das colocações que ele fez assim, aí o preparador físico pega ele, bota o cara para correr o dia inteiro em volta do campo, para ele perder peso, para entrar na porcentagem ideal. Eu acredito o seguinte, Paulo, o cara, quando o preparador físico toma essa iniciativa, o cara já está com... O Z dele é mais 3, entendeu? Então ele toma essa decisão. Não sei se essa decisão é uma decisão consciente ou até inconsciente, mas o seguinte, é no sentido de fazer o sujeito treinar, tá? Aumentar sua carga de treinamento, ou seu volume de treinamento, e diz para ele assim, tu vai treinar esse volume elevado para tu perder peso. Mas a gente sabe que o treinamento, o volume, a perda de peso dele, perda de gordura dele não vai ser... Pela alimentação vai ser muito mais efetiva do que pelo treino. Mas só que é o seguinte, por que ele dá aquele treino elevado para ele? Para ele se motivar a aumentar, a praticar uma alimentação saudável. Poxa, se eu não me alimentar, se eu não comer o que eles me prescreveram, eu vou ter que dar 20 voltas no campo todo dia depois do treino para perder gordura. Não, na verdade, aquelas 20 voltas que ele vai dar depois do campo não vai perder tanta gordura assim a ponto dele entrar no ideal, mas vai motivar ele a comer, a se alimentar melhor. E com isso, sim, ou ele tomar atitudes melhores lá no terceiro turno de trabalho dele, sabe? O terceiro turno é aquele que estraga o atleta. Sim, sim. Tá? Sim. Então ele vai chegar no terceiro turno, vai estar todo mundo tomando uma cervejinha e ele vai dizer assim, puxa vida, se eu tomar essa cervejinha, eu vou ter que dar 20 voltas na pista amanhã. Mas não são as 20 voltas na pista que vão fazer ele perder o peso dele. É a alimentação dele, é o não ter tomado a cervejinha, ou ter comido certo, né? Que o nutricionista vai passar para ele. Então, o que ele perguntou se é certo ou errado, não, eu acho que o treinamento não é tão efetivo assim na perda de peso, mas sim o psicológico do atleta, tá? Ele vai atingir eles assim, eu tenho que me alimentar melhor mesmo, porque senão eu vou ficar todo dia correndo 20 voltas na pista. Tá? Então, a gente trabalha sempre em cima disso. Eu acho que era isso. Nós temos aí o professor Luizão, então, e depois a Cacá quer falar também. Professor Luiz. Então, gurizada, aí, parabenizar aí, então, o espaço, né, gurizada? Bom demais, né? Eu acho que prestigiei, o Ian me convidou pessoalmente, daí me senti na obrigação aí de prestigiar, mas, poxa, há muito tempo não estudo isso, né? Mas o professor Leandro aí, nossa referência há muito tempo, né?
desde as épocas de CIMI lá, né, professor? É isso aí. Fiz curso com o Caco lá na Sescorp, lá, a gurizada toda adquiriu os adipômetros lá, fiz aquela função toda. Então, quem acha que eu só sei de recreação e saúde mental aí, pô, domina minimamente alguma coisa nisso aí. Sabe tudo, Luizão. Tá entregando a tua idade, hein, Luizão? Não, e daí o seguinte, né? Pô, essa produção de conhecimento, parabenizar o Ian e Yasmin, né? E com certeza o professor que orientou esse estudo, porque é isso que falta, né, na nossa formação, produção de conhecimento, né? Então, os estudantes que fazem essa função, né, e ainda muito mais, sem ser uma época de TCC, ou enfim, fazem isso na espontaneidade, é demais por valoroso, né? E isso é o pouco que falta na nossa formação, né? Essa questão da produção de conhecimento, que é uma das tarefas da universidade, né? Paulo aí também foi meu contemporâneo de faculdade aí também. Foi colega. A gente foi colega lá. Legal encontrar agora, né, nessa função aí. E, bom, parabenizar demais o espaço e agradecer, e assistir tudo, hein? Fiquei aqui o tempo todo. E salve a tecnologia, né? O cara vai fazendo uma boia, que vai fazendo a coisa e assistindo a galera falar aí. Tomando chimarrão, né? Pô, estamos fazendo chover com esse tempo de pandemia aí. Eu acho que estamos aí todas e todos de parabéns aí, né? Parabéns, enfim, Ian, os professores aí, valeu. E agradeço aí a oportunidade aí, o convite também do Ian aí, que me motivou a prestigiar e relembrar aí os conteúdos aí, né? Valeu, gurizada, parabéns aí. Joia. Obrigado pela presença, hein, Luizão. Obrigado, meu velho. Obrigado, Luizão. A Cacá fala, então, e se até o final da fala da Cacá ninguém levantar a mãozinha aí, a gente vai encerrando, então. Eu só tenho que dizer que eu tenho um compromisso às 11 horas, inadiável. Tá, então, Cacá, por favor, rapidinho, para liberar o Zé. Vamos lá, Cacá, microfone. Liga o microfone, Cacá. Liguei. Só quero dar parabéns para a Yasmin e para o colega dela, né? A Yasmin foi minha chefe, melhor chefe que eu já tive da minha vida. E ela sempre demonstrou essa dedicação dela de estudar. E agora eu gostei tanto desse bate-papo que ela podia fazer essas avaliações agora para o cross-training dela, né? Que ela tem um cross-training, podia fazer, né? Trazer um bate-papo aí sobre as avaliações do box, né? Então, obrigada, galera, por essa explicação maravilhosa, rever esse professor maravilhoso que eu tive, que até hoje tem contato, tá? Sucesso para todos. Beijo. Beijo. Agora a Cacá me botou na pressão, né? Não, a gente vai fazer sim. Eu e a gente já está com os projetos aí, já estamos encaminhando tudo. Então tá, pessoal, eu agradeço a presença do professor Paulo, do professor Zé Leandro, do Ian, da Yasmin, de todos os ouvintes aí, dizer que o espaço está aberto. Até porque nós já sabemos aí que a Unicinos, até o início de outubro, vai trabalhar remotamente, né? Então, nós teremos vários espaços no início do próximo semestre. Então, estão todos convidados aí. O Paulo, o Zé Leandro, a Yasmin, o Ian, e quem tiver algum trabalho para apresentar, estamos de portas abertas, né? E serão sempre bem-vindos. Estamos então, aí. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana, já podemos dizer que estamos quase no fim de semana a todos, né? Vou só plantar uma semente aqui no Ian e na Yasmin. Vai ter o congresso da Isaac em 2021. Eu ia te chamar no privado isso aí, cara. Em julho, e vocês poderiam submeter a proposta para ir para a Espanha, para Alicante, e apresentar esse estudo. Olha aí, ó. A gente vai desenvolvendo aí juntos, tá, Paulo, Zé? Zé. Tem que levar todo mundo da sala aqui junto para conhecer Alicante. Vamos fazer um projeto. Vamos levar. Bacana. Gente,
Então, essas foram nossas referências, tá? Que a gente utilizou hoje para discutir um pouquinho com os professores, né, sobre o tema. E encerramos aqui, então, o nosso bate-papo, né, feito sobre composição corporal de atletas de futebol, com a minha colega inquieta e batalhadora Yasmin, e estes dois profissionais aí que nos inspiram, né, José Leandro e Paulo Cel. Fica também aí a dica, realizem os cursos de antropometria da Isaac, com o professor doutor aí Paulo Cel, que é especialista também nessa área. E acredito que, com certeza, foi um encontro enriquecedor sobre este tema, e espero que todos que assistiram e participaram de alguma forma tenham gostado. Ali embaixo estão os nossos contatos. Desejo, assim como o professor disse ali, um ótimo final de semana e se cuidem, né, nesse meio pandêmico aí. Meu muito obrigado. Mais alguma coisa, professores? Yasmin? Eu quero agradecer também ao Milton a oportunidade, né, da gente estar aqui hoje, e reforçar também para a galera fazer esse curso, a cadeira de avaliação, que são, assim, ó, essenciais e abrem a nossa visão no sentido de composição corporal. Tá, então, antes de encerrar, só aviso meus alunos aí que eu contato pelo grupo, tá, para definir o que teremos na próxima